então, nós vamos fazer o nosso último vídeo dessa série Volta às Aulas, agora no início do ano. E logo em seguida nós já vamos começar com os nossos vídeos para Páscoa. Então hoje nós vamos fazer uma capa de caderno multiuso. Ela é bem legal, ela tem vários bolsos e serve para levar várias coisas que a gente precisa no dia a dia, tanto na escola quanto no trabalho. Ela é bem interessante. Nós vamos então precisar, para fazer essa capa, 2 vezes para fazer o corpo dessa capa. Aqui eu estou fazendo uma capa para um caderno de 96 folhas. Se o caderno for maior, um caderno grande de 96 folhas. Se ele for mais grosso, ou for maior ou for menor, vocês vão usar aquela técnica que eu ensinei para vocês. Meçam a altura, a largura e acrescentem 3 centímetros de cada lado. É a mesma forma. Então, para o corpo dessa capa, nós vamos precisar uma vez de 32 por 48 no tecido principal, que eu escolhi esse tecido lindo aqui, ó, com tema Paris, que tá em alta agora. E a mesma medida para o forro, 48 por 32 centímetros, então 32 por 48 centímetros. Para a parte interna, nós vamos precisar então, para fazer o bolso para o porta-lápis, uma vez 30, um pedaço de tecido de 30 por 32. Daí nós vamos dobrar, né, que vai formar um dos bolsos. Para o bolso para o caderno, nós vamos precisar uma vez de 40 por 32, um tecido também. E nessa capa de caderno nós temos também um estojo com zíper, aonde então nós vamos precisar de 2 vezes de 8 por 32 no tecido principal e 2 vezes de 8 por 32 no tecido de forro, e um zíper de 35 centímetros. Para o fechamento dessa capa, nós vamos fazer uma lapela. Para isso, nós vamos precisar de um pedaço de tecido, um retângulo de 11 por 6 no tecido e na manta 6 por 6, né? Porque, enfim, ela fica só num dos lados. Então, e também vamos precisar de 2 elásticos chatos coloridos, daqueles que a gente usa nos marcadores de página, de 21 centímetros. E à medida que nós vamos confeccionando, nós vamos relembrando, não esqueçam que as medidas vão estar na descrição do vídeo, também na página e no blog, né? Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho pelo bolso porta-lápis. Nós vamos marcar aqui, ó, então nós temos um tecido, nós cortamos um tecido 32 por 30. Vamos dobrar no meio. E a 5 centímetros da parte de baixo, nós vamos traçar um risco. Depois a gente mede 8 centímetros e traçamos outro risco. Nesse risco, nós vamos marcar, fazer a primeira marcação 2 centímetros. Então, a gente faz a primeira marcação de 2 centímetros. E depois, seguimos marcando até o fim 1,5 centímetros. 1,5 centímetros faz a marcação, 1,5 centímetros faz a marcação. No elástico, nós vamos fazer várias marcações de 2 em 2 centímetros. Então, como nós vamos fazer essa aplicação? Nós vamos colocar o elástico aqui, em cima desse risco que a gente fez, ó, bem em cima dessa marca. É ruim alfinetar elástico. E vamos passar uma costurinha, ó, vamos juntar o risquinho do elástico com o risquinho que tá feito no tecido e vamos fazer uma costurinha de vai e vem. E a mesma coisa nós vamos fazer nessa parte de cima. Ó, que depois dele costuradinho vai ser o lugar onde vão ficar presos os lápis. Então eu vou fazer isso e já volto com vocês. Ó, gente, então, o elástico é para fazer isso, ó, para colocar
né? A gente vai costurar essas alcinhas para colocar os lápis todos aqui. Então, aqui, esse pedaço, essa parte da nossa capa, ela vai funcionar como um porta-lápis. Então, vocês façam essas alcinhas como eu expliquei para vocês, né? Ó, as alcinhas. Aqui vai sobrar, aqui nessa parte vocês façam uma dobrinha para que ele fique... Aqui, na verdade, vocês não precisam fazer uma dobrinha. O ideal é vocês... Eu vou depois desmanchar e mostro pra vocês. Deixem ele assim, sobrando como desse lado. E a gente passa uma costurinha aqui, uma costurinha de acabamento, ó. Que daí não vai ter problema. Feito isso, depois eu já vou arrumar e já trago pra vocês. Feito isso, nós vamos pro outro bolso, que é o bolso do estojo. O estojo com zíper. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o zíper, como sempre, colocar direito com direito e colocar o forro. Passamos a costurinha, passamos uma costura aqui, né? E depois viramos e fizemos damos aquela rebatida, ó. Aqui a gente vai passar a costura retinha, depois nós vamos desvirar e rebater aqui. E eu já volto com vocês para explicar como é que nós vamos aplicar esse bolso, como é que nós vamos terminar esse estojo para poder aplicar na nossa capa. Então, costuramos o estojo, fizemos o estojo. Já mostro para vocês. Com zíper. Ó, aqui tá forradinho. Aqui a parte principal. Vou tirar esses fiozinhos daqui. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar... Nós precisamos para o bolso do caderno, o bolso interno, onde nós vamos colocar o caderno, como eu tinha falado para vocês, um pedaço de tecido, um retângulo de 40 por 32 centímetros. Nós vamos dobrar no meio. E em cima desse bolso, nós vamos aplicar o estojo com zíper. Aqui numa das partes, ó, vocês têm que cuidar, como meu tecido aqui, se vocês estiverem usando um tecido como eu, que tem lado, vocês têm que cuidar para não ficar trocado, né? Então, ó, nós vamos pegar esse estojo com zíper, vamos colocar em cima desse bolso, desta forma. E na parte superior, nós vamos fazer uma dobrinha de mais ou menos 1 centímetro para dentro e vamos costurar, ó, prendendo esse bolso. Como ele tá dobrado, ó, não esqueçam de que a costura é só na parte, só numa das partes, para que depois ele fique com um acabamento perfeito. Ó. Não fique aparecendo as costuras. Então, aqui, ó, nós vamos passar uma costura de um pé de máquina em cima do bolso maior. Para vocês entenderem melhor, aqui tá o nosso forro, que é o retângulo de 32 por 48. Esse bolso do porta-lápis, nós vamos aplicar nessa parte aqui, ó, desta forma. Aqui, como eu mostrei, como eu disse pra vocês, eu passei uma costurinha, ó, onde fez o acabamento dos elásticos. Então, nessa parte aqui, nós vamos aplicar o bolso do porta-lápis. E na outra parte, nós vamos aplicar, então, aquele bolso maior que eu acabei de mostrar pra vocês, ó. Mas antes de botar aqui, nós temos que costurar o estojo, ó, pra vocês entenderem bem. Aqui tá o meio do bolso e aqui nós vamos fazer a costura prendendo esse estojo. Ó, como que ele vai ficar? Ele vai ficar dessa forma. Depois nós vamos dobrar
E porque acabou a minha bateria, talvez não tenha ficado bem claro. Então, nós vamos fazer em cima do forro, nós vamos colocar os dois bolsos. O bolso porta-lápis e o bolso porta-caderno com estojo com zíper. Antes de colocar esse bolso, então, nós temos que costurar esse estojo com zíper, que é da forma como eu já tinha explicado para vocês. Vocês vão colocar certinho em cima, vão fazer uma dobrinha aqui na parte de cima, de mais ou menos 1 centímetro, e costurar com ele aberto. Aqui em cima, e nessa parte não precisa, porque depois quando nós formos fechar a capa, fica tudo embutido. Então, eu vou fazer isso e já retorno com vocês. Então, agora já com o estojo aplicado, ó, direitinho, o outro bolso já alfinetado também, nós vamos então colocar a capa. Antes disso, vocês lembrem que tem uma lapela, onde a gente precisa de um retângulo de 11 por 6 de tecido e de 6 por 6 de manta. Então, vocês façam como as lapelas que eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, né? Costurem, façam o sanduíche, aquele tradicional, costurem, desvirem, rebatam a costura e logo em seguida vocês já apliquem o botão de imã. Esse botão, vocês dobram no meio a lapela, marquem o meio e da ponta 2 centímetros. Essa é a localização certa da lapelinha. Aqui, então, cuidado para que o tecido fique na posição certa, na direção certa, porque o meu tem direção, se o de vocês não tiver, não tem problema. Marcamos o meio também da lapela e colocamos já ela, alfinetamos aqui para que ela, pra gente fazer o fechamento. Aqui já montado o nosso forro, nós vamos então colocar frente com frente, vamos alfinetar toda a volta. Ó, alfinetamos toda a volta da nossa capa. Se for necessário, vocês deem uma refilada. Como eu já disse pra vocês, às vezes o corte não sai perfeito. Opa, esse não podia ter saído. Então, vocês vão passar uma costura de um pé de máquina em toda a volta, deixando uma abertura na parte de baixo, pra gente poder desvirar a peça. Essa abertura vocês procurem deixar mais ou menos aqui, ó, aonde não pegue os bolsos, ok? Então, eu vou fazer isso. Outra coisa, se vocês preferirem, vocês podem colocar alças aqui, né, 2 alças, que agora é o momento de colocar. Eu não vou colocar, mas é uma sugestão. Colocar alças aqui, daí levam 2 vezes de 30 centímetros de alça e vocês apliquem no mesmo momento que vocês aplicarem e da mesma forma que vocês estão fixando a lapela. Então, eu vou fazer isso e já volto com vocês pra gente finalizar a nossa peça. Finalizada, então, a nossa capa multiuso, ela fica assim, né? Por dentro, então, nós temos o local para colocar o caderno, ó. Um bolso para colocar um caderno. Nós temos esse aqui, que pode funcionar como um estojo, ó. A gente pode colocar as coisas maiores, como tesoura, régua. Temos esse aqui, que a gente pode carregar um tablet, né? Enfim, qualquer material que seja plano, né? Ó, nós temos mais um bolso aqui e temos os nossos porta-lápis. Então, aqui, ó,
Nós temos 1, 2, 3, 4 compartimentos para colocar os nossos pertences, e fica tudo guardadinho, tudo organizado. Depois, essa capa aqui vocês podem fazer ela decorada, né? Eu fiz ela com tecido mais elaborado, para não precisar justamente fazer uma decoração, porque o que eu queria passar para vocês no vídeo era justamente, né, como é prática e útil essa capa, e não é difícil de fazer. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi o nosso último vídeo, então, agora de início de ano, volta às aulas. E quem gostou, não esqueça de comentar, de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima, então. Obrigada.